Mas muito boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui conosco. É um prazer participar dessa iniciativa da Autônoma Academy. Estamos muito entusiasmados do lado de cá para a nossa conversa. Espero que vocês gostem. Como disse a doutora Celina, estamos aqui com ilustres convidados. Quero desde já agradecer aos convidados por terem aceitado participar dessa conversa, que hoje eu espero que seja uma conversa bastante animada. Temos aqui também algumas pessoas na audiência. Obrigado por terem se inscrito. Teremos cerca de 1 hora de conversa e depois vamos ter algumas questões, algumas perguntas. Se quiserem, podem colocar as perguntas no chat, que a gente vai lendo e no final fazendo também essas perguntas aos oradores. Então vamos começar aqui por apresentar nossos ilustres convidados, começando pela Inês, a Inês Almeida, que vai mediar essa conversa junto comigo. A Inês é mestre em Engenharia Informática e Telecomunicações, é atualmente doutoranda em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores na Universidade Nova de Lisboa e é professor auxiliar convidada aqui da UOL. Muito boa tarde, Inês. Boa tarde, Adriana. Olá a todos. Temos também aqui o professor Gonçalo Valadão, que é doutor em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Ao longo do seu percurso, exerceu diversas atividades de consultoria em sistemas de informação, tendo participado de projetos principalmente relacionados ao Estado. É atualmente professor da UOL, coordenador científico da licenciatura em Engenharia Informática, investigador no Instituto de Telecomunicações, no CI2 e na Autônoma Tech Lab. Seja muito bem-vindo, Gonçalo. Muito obrigado, Adriano. Muito boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. Temos aqui também o professor Sérgio Ferreira, que é licenciado em Engenharia pelo Instituto Superior Técnico, mestre em Engenharia pela Universidade de Glasgow, e tem um MBA e Master em Business Logistics pelo INDEC. O Sérgio também possui uma vasta experiência na área de tecnologias, com mais de 20 anos de experiência na gestão e direção de negócios de projetos nas áreas digitais, várias indústrias, bancas, seguros, retalho, telecomunicações no setor público. É hoje partner na Ernst Young Consulting e professor convidado do Porto Business School e também da UOL. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado, Adriana, e obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Temos aqui também o meu querido Tiago Manuel Alves, que foi ex-aluno da UOL. Hoje faz mestrado em Ciências de Dados no STEM. Tem mais de 10 anos de experiência em liderança e consultoria na área de tecnologia e hoje é IT Provider Manager da Siemens. Olá, Tiago. Olá, Adriana. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Bruno, temos também o Bruno Fernandes, que também foi meu aluno. É um orgulho danado desses meninos. Que é licenciado em Informática e de Gestão pela UOL. Possui uma vasta experiência na área de tecnologias, com participação em projetos mundiais envolvendo inteligência artificial e machine learning. Hoje é Senior Partner Technical Advisor da Microsoft. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, professora Adriana. Obrigado a todos pelo convite. E, por fim, temos aqui o Thiago Galvão, que também foi aluno da UOL, que é licenciado em Engenharia Informática e hoje é mestre em Business Intelligence pela Universidade Nova e trabalha no Active Bank como IT Project Manager. Olá, Thiago. Boa tarde, muito obrigado. Pronto, depois de apresentados todos, eu vou iniciar essa conversa passando aqui a palavra para Inês, que vai iniciar aqui a nossa conversa animada. Vamos lá, Inês? Claro que sim, obrigada, Adriana. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero reforçar aqui o agradecimento já feito pela Adriana ao painel de convidados. Muito obrigada por aceitarem este convite e quero também cumprimentar todos os que estão a assistir. Como sabem, este webinar designamos o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. E este conceito, inteligência artificial, ou muitas vezes abreviado por nós de IA, está cada vez mais generalizado no nosso dia-a-dia. E de certeza, quando eu falo em IA, a maioria de vocês consegue se lembrar de uma ferramenta que utilizam. Eu própria vou-vos dar exemplos. Hoje em dia, já alguns de vocês já utilizam a Alexa para controlar os dispositivos dentro da vossa casa. E às vezes, quando nós precisamos de escrever um texto em inglês, contamos ali com aquela preciosa ajuda do Grammarly. E claro que não nos podemos esquecer do famoso chat GPT.
Contudo, como se costuma dizer, nem tudo são rosas, não é? E quando o foco é o impacto da IA no mercado de trabalho, começam-nos a surgir certas preocupações, nomeadamente o desemprego tecnológico. Contudo, existem outras questões que temos que ter em consideração e que hoje vamos debater aqui neste webinar. Uma delas é o trabalho que treina a IA, ou seja, todos os trabalhadores invisíveis, digamos assim, que fazem com que a IA funcione na forma como esperamos. Depois também temos o trabalho, todo o conteúdo original do qual serve para que a IA seja treinada e do qual a própria IA se apropria. E por fim, também que temos que considerar o trabalho que a IA poderá complementar ou até mesmo substituir. E pegando aqui nestas minhas últimas palavras, vou já lançar a primeira pergunta. E digo já que esta pergunta vem de mãos dadas com um desafio. Uma vez que eu estou aqui a falar de IA, vamos pôr a IA propriamente dita em prática. A primeira questão que temos aqui preparada, eu vou colocá-la ao chat GPT. E se me permitirem, eu vou aqui desafiar o professor Gonçalo Valadão a refletir sobre a resposta gerada. Professor, aceita o desafio? Desafio aceito. Vamos lá a isso, então. Então, deixem-me só partilhar aqui o ecrã. Aqui está o famoso ChatGPT-4. E a pergunta é a seguinte. O que é inteligência artificial e quais as principais diferenças entre a inteligência artificial e a inteligência artificial generativa? Eu aqui vou resumir por questão de tempo para 400 caracteres. Vamos lá ver o que é que nos dá. A IA é uma ramificação da ciência da computação que se dedica a criar sistemas capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam a inteligência humana. Estas tarefas incluem aprendizado, raciocínio, percepção visual, reconhecimento de voz, entre outras. A IA generativa é um subcampo da IA que foca na geração autónoma de conteúdo. Enquanto a IA tradicional pode classificar ou analisar dados, a IAG produz conteúdos novos, como textos, imagens ou músicas, geralmente através de técnicas como redes neuronais profundas. A principal diferença é o objetivo. Enquanto a IA busca entender ou categorizar informações, a IAG busca criar. Professor Gonçalo, o palco é seu. Muito obrigado, Inês. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar os colegas de painel e todos os outros participantes nesta ótima iniciativa da Autónoma Academy e agradecer o convite. Ora bem, esta realmente é uma questão de peso, não é? Do que é inteligência artificial e quais são as diferenças entre inteligência artificial e inteligência artificial generativa. E foi uma ideia engraçada que vocês tiveram em colocar aqui a própria inteligência artificial generativa a responder a esta pergunta, não é? É claro que não se pode esperar que em meia dúzia de linhas que esta pergunta possa ser respondida cabalmente, não é? Porque é claro que o próprio termo inteligência artificial é muitíssimo problemático, não é? Porque, lembrando, por exemplo, o professor Mário Figueiredo, do técnico, o próprio termo inteligência é algo que é multidimensional e muito pouco consensual, isto é, na prática, e se falando um bocadinho depressa, ninguém sabe exatamente o que é inteligência, não é? Porque umas pessoas dizem que é uma coisa, outras pessoas dizem que é outra, e é por essa razão que o professor Mário Figueiredo, por exemplo, prefere muito mais o termo aprendizagem artificial, em vez de inteligência artificial. É uma espécie de fusão entre inteligência artificial e aprendizagem automática ou machine learning. Ele prefere o termo aprendizagem artificial. Porque, de facto, inteligência é uma coisa que deixa muito, quer dizer, dá muito que pensar. E inteligência artificial generativa, a resposta que o ChatGPT deu é uma boa resposta, quer dizer,
acaba por ser o quê? Acaba por ser um conjunto de algoritmos que, muito treinados em muitos dados, estabelecem modelos probabilísticos que permitem gerar um todo coerente, seja ele de texto, seja ele de pixels, ou seja, imagens, seja áudio, e dizer que isso é propriamente criativo também é bastante problemático, não é? Porquê? Porque está subjacente qual é que é o modo de geração destes novos conteúdos, e o novos fica aqui um bocadinho entre aspas, até porque, quer dizer, põe-se aqui algumas questões até de direitos de autor, e, por exemplo, quer dizer, também me lembrando de um exemplo aqui que o professor Mário Figueiredo deu numa entrevista recente que lhe fizeram, quando o famoso artista Marcel Duchamp pegou num urinol e virou ao contrário e disse que aquilo era arte. Isto é um salto criativo que nenhum algoritmo de inteligência artificial era capaz de fazer, precisamente pela sua própria gênese, não é? Que é basear-se em conteúdo que já existe e basicamente construir um modelo generativo. No fundo, é um conjunto de contas que são feitas sobre informação que é já existente e a partir da qual ele, digamos, mistura e volta a dar, usando uma expressão popular, não é? E, portanto, há aqui uma série de questões que são realmente muito interessantes, e que nos põem a pensar, não é? E por isso talvez até o termo mais interessante seria inteligência de aprendizagem artificial. Isso seria talvez mais interessante. É claro que pode-se olhar também para esta questão sobre o que é inteligência artificial, como o famoso pioneiro Alan Turing a colocou, não é? Que é definir a inteligência artificial não de uma forma declarativa ou construtivista, mas usando uma abordagem do tipo do teste de Turing, não é? Portanto, eu não vou definir de forma declarativa o que é inteligência artificial, mas vou definir da seguinte forma: eu reconheço aquilo que é inteligência artificial quando a vejo. E, portanto, o teste de Turing é basicamente pôr alguém a conversar com uma pessoa ou com um computador, e quando as respostas do computador forem indistinguíveis das respostas de uma pessoa, então diz-se que temos inteligência artificial. É claro que isto também é muito problemático, porque ao longo da história da inteligência artificial, aquilo que era tomado como a definição daquilo que era a inteligência artificial foi sendo continuamente redefinido ao longo do tempo, porque quando se atingia aquilo que era definido como aquilo que se achava numa determinada altura que é a inteligência artificial, quando se atingia isto, ia-se sempre redefinindo, não, mas isto não é bem inteligência artificial porque não se consegue. E quer dizer, e olhando para este texto que nós vimos, isto é muito parecido com um texto que qualquer um de nós podia ter escrito, não é? E vamos dizer, isto é verdadeira inteligência artificial, isto é verdadeira inteligência, quer dizer, não necessariamente, é muito discutível. Mas pronto, vou-me calar para dar aqui também espaço. Não, mas resumindo, se eu quisesse dizer para o público que não é da área de tecnologia e quisesse explicar para esse público qual que é a diferença dos dois tipos de inteligência artificial, o que eu diria? Qual é o principal ponto? Quer dizer, o ChatGPT tem razão. Não é propriamente que haja diferença, porque se quisermos arrumar as ideias, a inteligência artificial generativa é digamos, uma sub-área da inteligência artificial, não é? Só que a inteligência artificial generativa o que faz é construir modelos probabilísticos. E, por exemplo, este texto, como é que este texto foi produzido? Este texto foi produzido porque o ChatGPT tem um modelo probabilístico que sabe qual é que é o texto que é mais provável é mais provável de fazer sentido a seguir ao texto que foi colocado como pergunta. Portanto, ele tem um sistema probabilístico e gera texto que faz
um todo coerente. Nem sempre é totalmente coerente e sobretudo, nem sempre é exatamente factual. Portanto, todos nós sabemos que estes sistemas, como o ChatGPT, ou Midjourney ou outros, incorrem naquele problema que se chama alucinação, isto é, gerar conteúdo que é dado como factual, mas que na verdade é totalmente inventado. Isso acontece com alguma frequência. E, por oposição, o que é que não é inteligência generativa? O que é que não é inteligência artificial generativa? É, por exemplo, um método de classificação de imagem, reconhecer aquilo que nós temos, sei lá, nas nossas câmaras fotográficas, consegue identificar uma cara, por exemplo. Isso é uma coisa que parece banal hoje em dia, porque qualquer telemóvel faz isso, não é? Qualquer câmara fotográfica, por mais por barata que seja, praticamente todas fazem isso, não é? Mas isso é inteligência artificial, porque requer um certo grau de reconhecimento e de inteligência, diferenciar aquilo que numa imagem, que são milhões de pixels, reconhecer aquilo que é um conjunto coerente que constitui uma cara humana, ou, por exemplo, numa imagem, reconhecer vários tipos de objetos. Portanto, isso é outro tipo de inteligência artificial, não é generativa, mas é um problema de classificação. Ou pode ser, por exemplo, inteligência artificial com reforço positivo, aquilo que em inglês se diz reinforcement learning, ou seja, ter mecanismos de feedback que, por exemplo, aprendem com os erros e aprendem, por exemplo, os primeiros exemplos que foram dados, que apareceram na literatura, foi, por exemplo, aprender a jogar um jogo de computador. Isso é outro tipo de inteligência artificial. Mas no fundo, são tudo, quer dizer, para se perceber bem, não passam de um conjunto de contas mais ou menos complexas, mas é um conjunto de contas que, com dados existentes, aprendem a prever, no fundo, o futuro, ou aprendem a prever rótulos ou etiquetas que têm que ser colocadas em novos dados que se apresentam. No fundo são várias formulações e são diversas variantes da mesma ideia muito, muito básica. Ok. Então, vou lançar aqui uma pergunta que é um pouquinho mais polêmica. Hoje em dia, a gente tem milhares de pessoas que treinam a inteligência artificial, né? E essas pessoas que treinam a inteligência artificial não necessariamente são programadores, ou são arquitetos, ou são pessoas que estão ali no computador por trás, né, a tentar, de certa forma, organizar o código. A gente tem hoje pessoas comuns, né, a fazer anotações de dados e ajudar no treinamento da inteligência artificial, como foi o caso, foi um escândalo da OpenAI, em que eles pagavam cerca de 2 euros para que as pessoas ajudassem a treinar o ChatGPT para dar respostas melhores. O que vocês acham disso? Qual é a opinião de vocês? Vou perguntar aqui para o Sérgio. Qual que é a sua opinião sobre essa situação de grandes empresas, das grandes empresas de tecnologia com muito dinheiro, empresas que hoje, né, praticamente conseguem controlar a área de tecnologia, a explorar a mão de obra humana por um preço tão baixo, tão barato, né, para treinar a IA que posteriormente vai substituir os seres humanos. Olá, boa tarde outra vez. Bem, a primeira coisa que me ocorre é que a pergunta é aplicável quer a esta questão da inteligência artificial como a qualquer outra. Por isso, essas situações têm-se visto a acontecer não só no domínio da inteligência artificial, como foi agora porque ganhou esta notoriedade, mas nas áreas da moda ou mesmo do desenvolvimento de tecnologia tem acontecido há muitos, muitos anos. Por isso não me parece ser algo que é exclusivo da inteligência artificial, nem das áreas da tecnologia. É uma forma, resultado de capitalismo, deslocação de produção de trabalho para zonas do mundo onde a mão de obra é mais barata,
porque no final do dia continuamos a viver num mundo capitalista em que entregar dinheiro aos acionistas a cada trimestre é muito mais importante do que as outras questões. Voltando àquilo que é a base de qualquer um desses comportamentos. Toca muito aquilo que se fala de ética de inteligência artificial, não só naquilo que é a forma como vai ser produzido todos estes grandes modelos de dados que depois vão influenciar respostas e que provavelmente se forem treinados com desvios de orientação, sejam elas de género, de religião ou outros, vão claramente depois influenciar aquilo que serão os resultados. E por isso aquilo que diria de uma forma muito simples é que é pena que continuemos a viver num mundo que, para poder dar lucro, acaba por explorar os mais fracos e os menos fortes em prol daqueles que são mais poderosos. E aquilo que espero é que as empresas se tornem mais responsáveis. Essa é a razão pela qual, não sei se tarde se cedo, mas é sempre melhor que aconteça em alguma altura, a União Europeia está a tentar liderar no mundo, a trazer um conjunto de legislação para todas as empresas que operem no espaço europeu, do ponto de vista daquilo que é a utilização e a venda de ferramentas de inteligência artificial. É uma legislação que teve um primeiro draft durante 2021, tem vindo a ser amadurecida ao longo destes últimos 2 anos e que se espera que no final deste ano, de 2023, possa entrar em funcionamento. Tem um funcionamento muito semelhante àquilo que foi a implementação e a adoção por parte da legislação de proteção de dados, por isso com multas razoavelmente pesadas para quem infringir a lei. Na realidade, há multas que vão até 40 milhões de euros no total, ou então até 7% daquilo que é a faturação global dessa empresa. E isto aplica-se de forma generalista, quer às empresas europeias, quer a empresas que, não sendo europeias, atuam no espaço europeu. E por isso eu diria que esse é aquilo que penso que fará sentido, é a regulação, normalmente é aquilo que faz com que as coisas aconteçam de forma correta, e espero que isso tenha a influência que esperamos, em especial no espaço europeu, que diria, congratulo-me que se adiantou a todas as outras grandes economias mundiais naquilo que é a defesa dos direitos humanos e em prol daquilo que é a defesa da ética e da responsabilidade em torno da inteligência artificial. Pronto, já que a gente está aqui a falar de regulação, vou fazer mais uma questão ao Sérgio, que é a questão da origem de todo o material que é utilizado para treinar a IA. Hoje a gente sabe que, por exemplo, o ChatGPT utilizou uma série de informações disponíveis para treinar a inteligência artificial. Só que todo esse conteúdo que foi utilizado foi um conteúdo que foi utilizado, mas que talvez as pessoas que que forneceram esse conteúdo nem sabem que esse conteúdo foi utilizado, né? Por exemplo, você escreveu um artigo e esse artigo foi publicado num determinado journal e posteriormente eles utilizam esse artigo para fazer com que o chat tenha melhor desempenho a escrever sobre aquele assunto, ninguém vai me pagar por isso, né? Então, é uma questão hoje também que eu acho que vale a pena discutir, que é: será que algum dia os criadores de conteúdo vão ser remunerados pelo que criam, né? Será que as grandes empresas vão continuar a utilizar o nosso conteúdo sem nos pagar nada? É uma questão complicada de resposta para quem é um mero professor ou mesmo alguém que entrega soluções. Vou dar a minha opinião mais pessoal sobre o tema. Opinião. Aquilo que temos visto, já agora, a questão dos conteúdos coloca-se há muito tempo, inclusive na era da internet. Não tanto da inteligência artificial, é apenas mais uma consequência para a discussão. Desde há muito tempo que se tem vindo a discutir sobre se as grandes empresas tecnológicas, que na realidade são quem monetiza todos os dados que são produzidos por diferentes produtores de conteúdos em todo o mundo, se estão ou não a remunerar corretamente esses produtores. E por isso, Facebook, a Google são claramente e têm sido multados recorrentemente por abuso nesta área, mas não sei se há uma solução fácil para além daquilo que é a regulação. A Comissão Europeia tem sido muito ativa nesse aspecto, mas continuamos a ver queixas. Por exemplo, lembro-me perfeitamente de que a empresa tem sido um dos atores
atores mais vocais a dizer que claramente produz conteúdos e que não se vê ressarcido dos grandes operadores tecnológicos mundiais daquilo que eles utilizam para depois poderem monetizar esses conteúdos. De qualquer forma, temos visto, e recentemente houve uma notícia que, peço desculpa se não for preciso na informação, mas faço a questão, estou a tentar recordar-me para dar com o maior rigor possível. O New York Times ameaçou a OpenAI de a processar se não não houvesse conversações para haver licenciamento de toda a utilização dos seus conteúdos por parte do modelo de linguagem de grande dimensão que eles têm e que puseram à disposição de todos nós. Se me perguntarem se eu acho que isto é na realidade um movimento para processar a OpenAI, julgo que não. Julgo que é muito mais um movimento comercial de poder exercer poder para ter nas negociações vantagens comerciais. Mas é um bocadinho isto que é possível fazer. Eu diria que, para além destes grandes operadores de produtores de conteúdos, é muito difícil processar estas grandes empresas tecnológicas pela diferença entre ser David e Golias no meio desta discussão. Agora, se me perguntarem que deveria ser, julgo que sim, e por isso é que existe legislação, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, nesse sentido. Agora, é muito difícil ainda estabelecer os modelos para o fazer de forma correta. E por isso acho que as discussões vão continuar, vamos ver, na realidade, muitas coisas a acontecerem nos tribunais e mais situações destas a aparecerem nas notícias, em cada vez que uma destes grandes empresas tecnológicas que precisa de dados, a inteligência artificial claramente ganha esta preponderância pelo facto de haver muitos dados, haver capacidade computacional disponível e cloud para poder processar toda esta informação, que claramente tem necessidades muito, muito significativas para podermos ter aquilo que nós temos tão potente nas nossas mãos. Se me perguntarem, temos alguma capacidade ao nosso nível de resolver este tema? Julgo que não, para além destas discussões, e que congratulo muito a Autónoma Academy por iniciar estas discussões, porque na realidade há muitas coisas que neste momento estão a começar, eu diria até mais. Nós estamos aqui a ter esta discussão pensando que provavelmente os grandes líderes tecnológicos sabem o que é que vai acontecer no futuro próximo. Mas das conversas que tenho tido conversas com algumas das empresas tecnológicas no meu dia-a-dia, a maior parte deles foi também apanhado de surpresa com toda esta aceleração que houve desde novembro passado, em especial com a disponibilização da OpenAI. E por isso estão eles todos também a descobrir qual é o impacto que isto vai ter. Lembrando só um relatório muito recente de um concorrente meu, da Accenture, que também sigo muito atentamente, eles diziam que nós íamos ter estes modelos de linguagem e de inteligência artificial degenerativa disponíveis em 2027. Tivemos 5 anos antes, e por isso acho que a aceleração e a rapidez com que as coisas estão a acontecer é provavelmente a grande diferença de todas as outras transformações que nós fomos vendo e revoluções que fomos vendo ao longo do tempo. Apesar de sabermos que há 70 anos que se fala de inteligência artificial, com outros nomes e com outras designações, é provavelmente na última década que claramente vimos desenvolvimentos muito mais significativos e que estamos todos a tentar apanhar esta grande onda de transformação. E por isso eu diria que a internet claramente transformou se calhar o mundo para ser plano. Acho que a inteligência artificial vem torná-lo muito mais rápido e vamos ver se conseguimos ou não controlar esta velocidade de aceleração. Eu É quero ouvir verdade, também obrigada. Quero ouvir Bruno e Tiago. Como é que isso acontece na Microsoft e na Siemens? Bem, na Microsoft desde 2017 que tem vindo a ser acelerado, e o Sérgio se calhar conhece assim um pouco mais de perto o programa, mas tem vindo a ser uma aceleração bastante efetiva e em vários departamentos, ou seja, nós temos a proteção de dados na Europa, ou seja, os dados da Europa servem para treinar as línguas europeias e tudo o que seja em inglês ou outra linguagem baseada no inglês, seja o australiano ou qualquer linguagem de origem inglesa, pode ser treinada por nós, mas eles não podem mexer em qualquer dado dos nossos, ou seja, americanos, do pessoal da Austrália e todo o resto do mundo não pode mexer nos nossos dados, estão protegidos dentro dos nossos data centers e não podem sair dentro desse aspecto. Mas, no entanto, têm vindo muitos programas, alguns públicos e outros não, com codenames e todas essas coisas vêm ao público e alguns projetos são bastante conhecidos e agora temos uma ferramenta mesmo mais pública que é o Copilot, que ainda há pouco estava a falar com o professor Sérgio exatamente disso,
que vai revolucionar exatamente a forma como as pessoas trabalham no dia a dia, com o objetivo de aprimorar exatamente e fazer um aceleramento na forma como a pessoa trabalha no dia a dia. Posso também dizer que a Microsoft é uma das únicas atualmente que tem o seu treinamento interno usando os seus próprios recursos para treinar a máquina, e também o próprio Product Group basicamente usa os recursos internos para também testar e também ter certeza que os dados não fogem para mãos de terceiros pela utilização indevida desses mesmos dados. Tiago? Falando um bocado da Siemens, no que toca à parte da inteligência artificial, temos estado sempre a tentar estar a par do ChatGPT. Inclusive, temos estado a desenvolver algumas ferramentas similares ao ChatGPT de inteligência artificial generativa, mas mais interno, mais para uso interno e para tirar recursos da Siemens. Aquilo que é mais falado, ou seja, aquilo que se consegue ouvir mais para o mercado, é mesmo o metaverso industrial, ou seja, tirar partido dos digital twins na componente industrial, não tanto como a Meta está a fazer para a parte pública, mas mais para a parte industrial. Ok. Ok, obrigada Sérgio, Tiago, Bruno. Tiago Galvão, também quero ouvir como é que está no Active Bank. Viva, boa tarde novamente. Relativamente àquilo que eu faço hoje em dia, se calhar não consigo dar aqui um contributo tão forte relativamente ao que estamos a fazer na inteligência artificial. No fundo, não sei bem ainda onde é que se aplica, pelo menos na parte no que toca aos desenvolvimentos de aplicações móveis. Sei que estamos a usar, por exemplo, tecnologias mais ao nível de chatbot e tudo mais. Agora, realmente, aquilo que estamos à procura em termos de inteligência artificial generativa ainda não consigo alcançar muito mais. Ok, obrigada na mesma. Foi muito interessante as perspectivas que vocês partilharam e também conseguimos ver que realmente a IA também levanta muitas questões éticas. E agora permita-me direcionar agora a nossa conversa para outra dimensão do impacto da IA no mercado de trabalho. Inicialmente eu falei-vos de que a IA pode substituir em partes ou até mesmo destruir alguns trabalhos. E eu quero partilhar convosco que a Google está a desenvolver a Genesis, que indica que é uma ferramenta que tem o potencial de gerar artigos de notícias. E aqui eu estou a partilhar isto convosco porque a Google diz que esta é uma ferramenta que vem como um complemento aos jornalistas e não como um substituto. Eu queria pegar nisso e perguntar aqui ao Bruno. Bruno, o que é que acha? Em que outras áreas é que vê a IA a desempenhar um papel complementar e não substitutivo? Bem, eu posso dar exemplo exatamente disso, ou seja, nós temos vindo a substituir algumas pessoas internas daquilo que eram as suas funções normais, exatamente para, como elas estão a ser substituídas nas suas funções básicas, vamos ser bastante práticos com a resposta. Por exemplo, pessoas que estão a atender clientes, em que basicamente um chatbot consegue fazer a substituição. O que a empresa está a fazer é pegar nessas pessoas, treiná-las para que consigam treinar o machine learning e retirá-las da parte da frente, digamos assim, da comunicação, e treinar a máquina para quando falha, onde é que falhou, e criar exatamente um novo segmento. Ou seja, nós estamos a reutilizar as pessoas para novas funções e em vez de estarmos a dispensá-las porque não são mais necessárias, estamos sim a dar-lhes novas oportunidades e fazê-las crescer de outra forma para que possam efetivamente serem úteis noutra área. Ok, muito obrigada, Bruno. Falámos aqui... Fantástico, a gente não esperava essa resposta, na verdade. Falámos aqui na realocação, contudo, também quero aqui abordar que há algumas funções e tem mesmo o potencial de as destruir. E neste caso, queria perguntar ao Tiago Alves, em que setores é que acha que
em que setores não? No caso de se a IA destruir certas funções, o que é que vamos fazer com esses trabalhadores? Já falámos em realocação, mas em termos de requalificação, acredita na requalificação dos trabalhadores? Eu acredito, acredito que haverão, e tal como o Bruno disse, haverão áreas que facilmente a inteligência artificial conseguirá substituir uma pessoa. Eu próprio já fui vítima de um suporte técnico por um bot, portanto, sorte que seguiu toda a componente ética e no final da assinatura dizia que estava a ser atendido por um bot e caso não conseguisse ter a resposta esperada que conseguiria falar com uma pessoa. Mas acredito na requalificação, acredito que não haja, isto é uma opinião pessoal, claro, que não haja um despedimento em massa, e que as empresas foquem treinos específicos para os empregados e para a retenção dos empregados para trabalhar noutra área em que se consiga tirar partido de melhorar até mesmo a inteligência artificial. Ok, Gente, obrigada. vamos ser um bocadinho mais realistas, né? A Goldman Sachs soltou um relatório dizendo que 300 milhões de postos de trabalho serão substituídos nos próximos anos. Eu acredito que não Verdade. é toda a gente que vai conseguir essa realocação e com essa facilidade, nem todas as empresas vão se preocupar com isso como a Microsoft está a fazer. Né? Sim, de facto. Haverá sempre uma parte que será infelizmente afetada pela inteligência artificial. E quais são essas partes? Quais são essas áreas? O que vocês acham que vai ser mais afetado pela inteligência artificial? Quais são os empregos que serão mais substituídos? Sérgio? Não tenho dúvida. Eu gosto de colocar o Sérgio apertado. É minha convicção clara que a IA vai eliminar muito mais empregos do que imaginamos. Muitos, muitos mais. Esse relatório da Goldman Sachs e um outro artigo da Business Insider, acho que são dois ótimos artigos que explicam muito bem o impacto que nós podemos esperar. E se calhar falava mais das razões que me levam a esta convicção de que vão ser eliminados muito mais empregos do que estamos hoje a imaginar. A primeira é o contexto económico em que vivemos. Na realidade, a inteligência artificial traz duas possibilidades muito grandes para as empresas. Uma delas é, se a procura for exponencialmente infinita, ou puder crescer, como é evidente, como a inteligência artificial potencialmente vai criar oportunidades de maior produtividade, as empresas vão fazer mais com as pessoas que têm. E por isso, potencialmente, vão querer contratar mais para exponenciar nessa mais produtividade e aumentar, como é evidente, as suas receitas. No contexto atual, a pressão que existe sobre as empresas do ponto de vista da economia estar em dificuldades vai posicionar-se muito mais no bottom line, ou seja, na rentabilização e aumento das margens, por isso pela redução de custos. E por isso, como a velocidade que nós estamos a ver do aparecimento da inteligência artificial não vai ter capacidade do nosso lado em termos de formação e capacitação de pessoas, no curto prazo, eu acredito que vamos ter uma disrupção, em especial nos trabalhadores da era do conhecimento. Os trabalhadores do conhecimento vão ser os grandes impactados. E o que é que são estes trabalhadores? São aqueles que pensam para ganhar a vida. E por isso estamos aqui num desafio, que é, estando nós numa era de machine learning, ou nos tornamos learning machines, ou vamos estar numa situação complicada. E isto leva a que haja um caminho que as empresas e nós próprios vamos ter que fazer, em especial quem tem responsabilidade. Por isso eu acho que aqui as empresas, as academias, a universidade, as escolas, as empresas vão ter que rapidamente estabelecer conselhos internos de governação de inteligência artificial para poderem formar em larga escala as pessoas para poder trazer estas novas capacidades e ferramentas para o dia-a-dia, sob pena de perderem capacidade e diversidade e diferenciação e vantagem competitiva. E quando falo disto, não falo só de empresas, falo também de países e sociedades. Estou a ver países muito mais rápidos do que nós a tomarem decisões e iniciativas de transformar e capacitarem as pessoas, e não vejo muita coisa a acontecer do nosso lado. Vou até dizer mais, só para não tomar muito mais tempo.
Fico preocupado que, por exemplo, na área da escola, em especial naquilo que é o ensino primário, secundário, não esteja ainda a haver nenhuma orientação de como é que estas ferramentas que entraram nas mãos de todos os nossos alunos e haja proibições ou então sem nenhuma orientação de como é que devem ser utilizadas na escola. Elas vão fazer parte da nossa vida e a pior coisa que pode acontecer é nós irmos para a praia e acharmos que vamos parar as ondas com as mãos, que é o que achamos que estamos a fazer com a inteligência artificial, que é proibindo, como tenho visto em algumas escolas, a dizer que os alunos vão ser penalizados se utilizarem estas ferramentas. E por isso estamos na altura de discutir muita coisa. Sim, isso é um problema. Tenho medo quando meu filho chegar na escola. Bruno, você acha que a Microsoft vai conseguir realocar toda a gente? Não, não vai. E vou dizer porquê. Porque há pessoas que não querem também essa mudança. E são a resistência e são pessoas que não querem readaptar-se e também nós temos a noção disso, ou seja, muitas vezes nós temos que voltar a recontratar outro tipo de pessoas ou pessoas exatamente para essas funções porque as pessoas que estavam lá anteriormente não querem fazer parte dessa revolução da inteligência artificial ou não querem simplesmente treinar a máquina para um dia eliminar todos os trabalhos possíveis. É basicamente o feedback que nós recebemos. Mas existem sempre aquelas pessoas que têm essa mentalidade de, ok, ao menos assim eu posso ficar com uma profissão nos próximos anos, até que isto venha a substituir e não seja preciso nenhuma pessoa. Ok. E eu vou fazer aqui uma última pergunta, porque a gente já não tem mais tempo. Conversa, o tempo voa, né? Segundo a conselheira da Casa Branca, que é a Daniela Braga, que é uma portuguesa, ela diz que as máquinas sempre dependerão dos seres humanos para funcionar e para treinar os modelos. Acreditam nisso? E aí é para todos. Atualmente, sim. No futuro, Eu sou da Quem mesma sabe? opinião. Quem sabe? Eu acho que a perspectiva que a Google e a Microsoft estão a trazer parece-me ser a mais inteligente, que é nós termos copilotos que nos vão aumentar as nossas capacidades. E por isso, se me disserem qual é a visão que mais me agrada de inteligência artificial, é esta. É nós continuamos a ser o comandante e o piloto, mas temos alguém que aumenta muito as nossas capacidades de processar essencialmente grandes volumes de informação, conseguir processar e dar respostas e orientar-nos e sugerir-nos coisas para que nós decidamos mais rápido e melhor. E acho que é inquestionável que há coisas que as máquinas fazem muito melhor do que nós, em especial atividades repetitivas ou processamento de grandes fontes de informação. Basta ver os avanços que houve na área da medicina, em processamento de imagem, descodificação do genoma humano, os avanços que estamos a ter nas curas contra o cancro, só são possíveis porque, na realidade, nós pusemos máquinas a fazer aquilo que nos demoraria décadas a fazer se fosse feito com a nossa capacidade cerebral. Que já agora há uma metáfora muito engraçada que eu partilhava convosco, que provavelmente é aquela que faz com que eu acredite que as máquinas algum dia nos vão ultrapassar. Nós temos uma restrição e limitação física que é a dimensão do nosso cérebro, que está dentro de uma caixinha que é a nossa cabeça. Literalmente não há limitações para o crescimento de data centers e de capacidade de computação. E por isso é uma questão de tempo até nós conseguimos, se calhar, atingir a superinteligência artificial. Apesar de estarmos ainda longe de termos uma inteligência artificial geral, e estamos ainda numa estreita, diria que nos próximos anos só o tempo é que nos vai dizer quanto é que vai demorar até lá chegar. Ok, obrigada, Sérgio. Obrigada a todos pelas vossas partilhas. O tempo está a esgotar-se. Deixem-me fazer aqui uma reflexão final. Vimos que realmente a inteligência artificial vai trazer um grande impacto nas nossas vidas, seja bom, seja mau. Em termos de empresas, temos aqui oportunidades para uma maior produtividade, como também vimos a falar. E eu queria também terminar dizendo que a IA vai resultar sim na eliminação de um grande número de empregos, provavelmente sim, mas no entanto também vimos e discutimos aqui que se prevê criar novos postos de emprego e falámos aqui numa palavra-chave que foi a realocação e a IA como complemento e não como um destruidor ou mesmo um substituto completo, e acho que é isso que também devemos também levar daqui deste debate, deste webinar.
Antes de passarmos aqui para a fase das perguntas do público, Adriana, queres acrescentar algo? Não, quero dizer que fiquei muito impressionado com a Microsoft, que já está a realocar pessoas. Que também compartilho da preocupação do Sérgio em relacionada às escolas. Também vejo muitas escolas a proibirem a utilização, e é uma situação que vai durar muito pouco, porque os alunos já descobriram, utilizam em casa, podem não utilizar na escola, mas utilizam em casa. Muitas vezes os pais também não têm muito conhecimento, não têm controle, então vão utilizar para fazer os trabalhos, vão utilizar para fazer tudo e mais alguma coisa em casa. E também me preocupa para onde é que vai a educação, né? Para onde é que a gente está levando esses alunos? O que a gente tem que realmente ensinar para esses alunos? Será que a gente vai continuar com o ensino como ele existe hoje? Ou a gente tem que mudar a perspectiva completamente, né? Isso é que me preocupa. E o que eu vejo é que a escola não está preocupada em mudar, ela quer levar no mesmo ritmo a situação, e já não é mais consistente, já é inconsistente. Pronto, temos aqui algumas perguntas, e tem alguém aqui que disse que uma das profissões que será substituída serão os médicos. Quer falar, Arthur? Arthur Fernandes, Posso dar uma opinião, posso. pode? À vontade. Boa tarde a Fique à todos. vontade. Isso foi uma das coisas que eu vi numa reportagem, li qualquer coisa sobre a inteligência artificial. E falou-se nas profissões que poderiam ser substituídas. E parece que os médicos estão lá no topo. Parece que eles vão ser intocáveis, mas se calhar não. Se calhar poderão ser das profissões que vão ser mais afetadas. Não digo que sejam extintas, mas poderão ser afetadas. Para já, porque a inteligência artificial pode conseguir identificar uma série de problemas congénitos, uma série de problemas de saúde através da análise, das análises do paciente, que se calhar coisas que normalmente o médico não consegue detectar assim a olho, porque normalmente os médicos acabam também por identificar muita coisa empírica, e nós entramos dentro do consultório, eles olham para nós, tem febre, tem isto, consoante aquilo que nós lhe dizemos. E eu também acho que as profissões em que o erro vai ter consequências mais graves, se calhar são aquelas em que a inteligência artificial tem que atuar. Porque um cirurgião está a fazer uma cirurgia, toma um erro, isso pode dar consequências muito graves. E se calhar profissões como essas, em que o custo e o impacto de um erro, se calhar são daquelas primeiras profissões, e se calhar nós podemos não estar a ver bem isso, porque estamos a olhar para o médico como qualquer coisa parece que. E se calhar pode muito bem ser por aí. Isto é assim, é a minha opinião, como é óbvio. Mas não é só minha, porque eu já li, já ouvi sobre isso, e pode muito bem acontecer. Eu acho que é uma profissão que pode correr sérios riscos. Obrigada, Arthur. Tiago Galvão, concorda com o Arthur? Eu tinha, se calhar, aqui outra perspectiva ao nível de outras profissões, não tinha tanta noção que poderia haver esse tipo de análise relativamente a questões médicas. Acredito que sim, eventualmente, gostaria também de ler mais, se calhar, sobre isso, se calhar eu não tinha essa informação. Diria que, se calhar, há aqui outras áreas que podem ser impactadas igualmente. Se calhar mesmo ao nível da criatividade. Há pouco estávamos a falar da tal notícia do New York Times, eu achei interessante. Também saiu a notícia recentemente, que o escritor de Game of Thrones tinha processado a OpenAI, não sei se tiveram a oportunidade de ver, por ter consumido o conteúdo dele de forma, pronto, indevida, sem autorização, ou pelo menos sem compensação. E essa é uma das áreas que eu acredito que pode ser impactada também. Se calhar áreas também mais exatas, que sigam algumas regras, nomeadamente na área da justiça e matemática e tudo mais, e estava mais virado se calhar para essas áreas, numa questão de que profissões é que podem ser impactadas. Eu acho que a medicina é um bocado complicado, né? Eu acho que pode auxiliar,
pode, como o Sérgio disse, trazer para a gente, nos auxiliar nas decisões, pode trazer muitas informações para nos auxiliar nas decisões, mas substituir eu acho que ainda não, né? Porque quando você tem alguém, né, um ente querido, na cama de um hospital, à beira da morte, você não quer falar com o computador. Te garanto que não, né? Tem mais gente aqui a fazer questões. O Laércio está aqui a dizer que o mercado de trabalho sempre evoluiu e tende a sobreviver não o mais forte nem o mais inteligente, mas aquele que melhor tem capacidade de adaptação. De acordo? Bom, boa noite, Adriana, boa noite a todos. O que é realmente importante no mundo muito competitivo de hoje é a resiliência pessoal e profissional, e isto depende de multidisciplinariedade, ou seja, olharmos um bocadinho para todas as coisas que acontecem, estarmos preparados para guinadas 90 graus ou mais, não é? E termos sempre plano B, plano C, não é? Nunca colocar os nossos ovos todos no mesmo cesto e contar sempre com portas e janelas alternativas, porque realmente não é garantido hoje em dia que a pessoa, né, comece a trabalhar num sítio e passe a vida toda ali naquele sítio, né? Nem de um lado nem do outro, né? Sim, eu também acho que hoje a gente tem que ter uma capacidade de aprendizado. Foi como o Sérgio falou, que nós é que somos agora o learning machine. A gente tem que continuar a aprender e a evoluir e se adaptar. Queria só complementar, É a Adriana, palavra-chave, né? queria só complementar dizendo que há quem imagine que os trabalhadores atuais não vão ser substituídos pela inteligência artificial, mas vão ser substituídos por quem sabe melhor usar a inteligência artificial. Isso, com certeza. Sim, sim. Muito bem. Não tenho dúvida. Totalmente de acordo. Completamente de acordo. Olha, mais perguntas, mais questões? Eu tenho um comentário, porque eu sei que de uma cirurgia que aconteceu com um HoloLens, que é basicamente um augmented reality que usa a inteligência artificial da Microsoft, e eles usaram exatamente essa mesma tecnologia para fazer o improvement do próprio cirurgião. Era uma operação ainda bastante pioneira e basicamente todas as imagens que iam passando ia analisando também a cor do que é que estava a acontecer, do órgão que estava em falha, e isso vai ajudar. Portanto, acho que uma combinação entre os dois, e pegando naquilo que o Sérgio disse, que é ter um copiloto que nos aumenta a capacidade nesse aspecto, vai nos facilitar, principalmente em situações tão sensíveis como essa de uma operação, de um médico, e mesmo para analisar de forma mais coerente e mais eficiente todos os diagnósticos que podem ser feitos, e talvez também podendo evitar alguns erros humanos nesse aspecto. Mas isso é fantástico, porque o que você me disse foi facilitar. Sim. Se peço só acrescentar, Adriana, Sim. até pegando na primeira questão, as aplicações e os casos de uso que nós escolhermos para cada uma destas áreas, julgo que são elas que vão fazer a diferença. Eu não vejo que nenhum de nós vá olhar, até por questões regulamentares que existem em legislação, estarmos a pensar substituir um médico ou um outro profissional qualificado. O que nós queremos é que eles façam mais e melhor. E o que é preciso olhar? É olhar para estas profissões e perceber o que é que estas pessoas estão a fazer que uma máquina poderia fazer melhor do que elas e que na realidade não faz parte daquilo que nós esperamos do médico. E nós sabemos hoje quanto um médico e um professor têm de trabalho administrativo a fazer cada vez que faz uma consulta ou dá uma aula. E é aí que as máquinas devem ser utilizadas. Por isso eu estou preocupado, quando estamos a trabalhar e a fazer estes casos de uso, é quais são aqueles que na realidade criam valor. E os que criam valor é tirarmos trabalho do ser humano que ele não faz melhor do que a máquina e que na realidade não acrescentam valor, mas sim que tira tempo daquilo que são as atividades de valor.
E essa é uma das áreas em que acho que vai fazer todo o sentido quem é que se vai diferenciar, porque a preocupação não deve ser se nós vamos substituir o médico ou não, mas é como é que nós vamos fazer com que o médico esteja preocupado naquilo que é importante, que é o contacto humano, é aquilo que é a relação, é poder ser escutado. Porque nós, quando vamos a um médico, não vamos lá só para ser lá curados, porque não é naquela altura que sermos curados, mas é a relação de confiança, é sabermos que estamos a ser tratados, e a humanização da inteligência artificial é provavelmente uma das áreas mais importantes que nestes próximos tempos vamos ter. Muito obrigada, Sérgio. Sem dúvida, devemos ter a IA como um assistente para aquelas tarefas que realmente podem ser feitas, não precisamos ser nós a fazer, e nós transmitimos algo que a IA ainda não transmite, que é confiança. O ser humano confia sempre mais no outro ser humano do que nas máquinas propriamente ditas. Nós queremos, Inês, de uma coisa destas, por exemplo, de um médico ou de uma enfermeira ou de um portal, é que ele esteja disponível 24/7. E essa é a dificuldade para um ser humano, porque nós temos de descansar. Exatamente. E essa questão que a inteligência artificial e os robôs nos trazem é que nós devemos aproveitar. Por isso acho que esta questão, a única preocupação que eu julgo que existe real da substituição é muito pelo facto de haver uma pressão económica muito grande para a redução de custos. E essa é que pode ser a vertigem que nós não conseguimos ainda prever, mas nenhum economista consegue. Por isso estão todos a tentar adivinhar o que não é adivinhável, e vamos ter que fazer este caminho e observando e preparando-nos. O que é importante é que neste caminho as empresas e todos nós nos preparemos para esta viagem. Olha, eu acho que a gente já extrapolou o tempo. É verdade. Isto dava para ficar aqui horas e horas a falar sobre isto. Certeza que saímos daqui muito mais ricos, tenho a certeza absoluta disso. Muito obrigada por estarem aqui, por terem-nos assistido. Esperemos que tenham gostado desta discussão, que dá pano para mangas, sem dúvida. Obrigada pela vossa presença, obrigada aos nossos convidados pelas excelentes experiências e participação. Muito obrigada. E esperemos voltar-nos a ver brevemente. Até breve. Obrigada. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado. Boa noite. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Boa tarde.